Eu lembro de reuniões assim a Aline sempre compartilhava, né, que ela falava que ela sentia verdadeiramente como se a casa não tivesse um telhado, né, como se o céu estivesse muito próximo de nós naquela época. Então foi um início que eu posso dizer que eu posso definir uma palavra como se fosse intenso, né, um início muito, muito, muito intenso. Eu percebo que o meu testemunho, né, a minha história, ela vai partindo de tempos, e esses tempos, com cada tempo que vem chegando, ele é acompanhado de uma revelação diferente, né. Então é isso que vai me forjando, como homem, que vem me forjando como um homem de responsabilidade também. Então eu tenho percebido que é nesse sentido. Cada tempo ele carrega uma revelação diferente e é dessa forma que eu tenho sido forjado. Olá família, seja muito bem-vindo ao 4º episódio do nosso podcast A Verdade que Transforma. E hoje nós estamos aqui com o Gabriel Flores, que vai transbordar e compartilhar um pouco daquilo que ele viveu, do seu testemunho de vida, daquilo que realmente Deus transformou na vida dele e de como ele está hoje. Então, Gabriel, dá as boas-vindas para a galera aí, que hoje nós vamos transbordar e tenho certeza que você vai sair daqui totalmente edificado e totalmente transformado com esse testemunho. Amém. Olá família, é um prazer estar aqui, tenho certeza que muitas coisas boas vão sair desse bate-papo, dessa conversa. Perfeito. E Gabriel, compartilha um pouco do início de tudo, né? De como tu foi alcançado por Jesus, de como tu teve a tua primeira experiência, como que começou tudo isso na tua vida. Bom, então, eu iniciei, né, nessa jornada com o Senhor a partir de um convite de um amigo na escola, né, agora, naquela época, não lembro exatamente o ano que era, mas dentro da escola a gente já ouvia muito falar da questão das células, das pessoas se movimentando para estarem nas células e tudo mais, e foi a partir de um convite de um amigo que eu comecei a participar também. Eu lembro que no início lá nós nos reunimos na casa da Aline, e desde a primeira vez que eu estive naquele lugar, eu sabia que ali era o meu lugar de pertencimento verdadeiro, sabe? Então, na primeira reunião, eu já senti a presença de Deus como algo que realmente me preencheu, né? De uma maneira completa. E a partir daquilo foi fluindo de verdade, de diversas formas diferentes, né? Eu fui levado a experiências com Deus naquela mesma casa, naquele mesmo lugar. Depois, quando nós fomos crescendo também em número de pessoas, né? Nós começamos a reunir em um prédio lá em Pinhal. Eu lembro da nossa célula chegar a ter até 80 pessoas numa reunião. Então, assim, foi algo muito precioso, verdadeiramente, que o Senhor teve preparado para aquele tempo. Foi um começo, assim, extremamente intenso. Sim. Extremamente intenso. Eu lembro de reuniões, assim, a Aline sempre compartilhava, né, que ela falava que ela sentia verdadeiramente como se a casa não tivesse um telhado, né, como se o céu estivesse muito próximo de nós naquela época. Então foi um início que eu posso dizer que eu posso definir uma palavra como se fosse intenso, né, um início muito, muito, muito intenso. E desde ali, né, então, porque tu teve essa experiência e começou em alta, né, começou com uma crescente realmente grandiosa, e foi maravilhoso aquilo que Deus fez. Sim. Né, porque muita coisa surgiu dali, muito testemunho surgiu dali. É verdade. Né, eu não sei se tu lembra pra relatar pra gente, porque eu fico muito encorajado com isso, né? Tipo, de ver a galera tendo essa experiência e como que foi os testemunhos que surgiram nesse meio. Tipo, o que aconteceu na escola, o que aconteceu na casa do pessoal, com os pais. Tu lembra de alguma coisa assim que realmente marcou aquele tempo pra vocês? Sim, eu lembro de uma experiência que a gente teve na própria escola, assim. Eu acho que naquele tempo, né, o nosso alvo, por mais que naquela época, especificamente, a gente não falava muito sobre isso na questão da célula, né? Mas a gente, dentro de nós, nosso coração se movia nessa direção das escolas. Então, da gente saber que a gente estava lá na célula, a gente estava lá, o negócio estava acontecendo, mas a gente queria expandir aquilo para que outras pessoas também pudessem sentir aquela mesma coisa, ter aquela mesma experiência que nós estávamos tendo naquele lugar. Então, eu lembro que nós, na escola mesmo, eu lembro de um dia específico, né, que a gente fez uma roda de violão, com um irmão nosso que tava lá, ele tocava violão, cantava, e a gente fez uma rodinha lá, começou a cantar, tal, começou com 5, 6 pessoas, daí quando veio tava todo mundo, tava a escola inteira lá junto, a tia da cozinha lá, ouvindo a gente cantar, ouvindo a gente compartilhar da palavra de Deus. Então essa foi uma experiência que marcou muito, porque é algo que nunca era combinado, assim, né, a gente não falou, a gente vai pra escola hoje, vamos fazer dessa forma, nunca foi algo que foi planejado, mas o Espírito sempre nos levava nessa condição, né, de nos posicionarmos de certa forma
a partir para que outras pessoas também pudessem ter essa experiência com Deus naquele lugar, né? Então, tipo assim, algo que a gente se alimentava durante a semana na casa da Aline lá na célula, a gente trazia para o nosso dia a dia e aquilo movia da mesma maneira. Então, naquele momento, né, foi algo que foi como se fosse uma quebra de paradigma para nós, né? Porque a gente tratava por muito tempo a casa, né, o prédio como um lugar onde ali estava a presença de Deus. Então, se não fosse naquele lugar, não ia acontecer. Mas não, o Senhor, ele insistia em nos mostrar que não era sobre a casa, sobre o prédio, mas era sobre as pessoas, né? Sobre os corações. Então, a gente entendia, cara, a gente nos alimentava naquela casa, naquele prédio, mas depois, quando a gente ia para nossa escola, enfim, pro lugar onde o Senhor tinha nos colocado, aquele mesmo mover estava presente junto com a gente. Então, nossa, foi uma experiência, assim, extraordinária. Top. E perfeito, isso foi o início de tudo, então, né? E no meio dessa trajetória, porque eu me lembro que nessa época, né, aconteceu logo depois essa fusão, assim, né, desse prédio de Pinhal que vocês reuniam, se juntar realmente com Cidreira, e isso eu acho que marca esse meio termo, né? Sim. Então, vocês viveram esse tempo, foi uma crescente, foi grandioso, depois veio essa fusão que nós fizemos, e como foi a tua experiência no meio de tudo isso, né? O que aconteceu realmente contigo nesse meio tempo? Sim, eu lembro que junto dessa junção que aconteceu, né, a gente teve a multiplicação, né, então o nosso GC, ele era, a nossa célula naquele tempo, era uma célula só, uma célula de, sei lá, 70, 80 pessoas, e a gente teve a multiplicação que aconteceu em Osório, no prédio de Osório. Eu lembro que naquela época a gente não tinha, assim, revelação nenhuma nesse sentido, né, então a gente achava que a nossa conexão, ela estava ligada com as pessoas, né, então tipo assim, meu Deus, vou ficar longe do meu amigo, vou ficar longe da pessoa que eu gosto, vou ficar longe daquela pessoa e tudo mais. Então, era nessa pegada, uma pegada bem melancólica, assim, que a gente fazia as multiplicações, né, mas foi algo que foi muito precioso, né, então daquele prédio de 80 pessoas, a gente voltou a nos reunir nas casas, daí acho que aquela célula grande, ela foi multiplicada em 4 ou 5 naquela época, eu não me lembro exatamente qual, mas também foi um start de entender aquilo que Deus queria fazer, né? Que não era só ficar parado num lugar, né? Mas, tipo assim, era uma oportunidade, né? Para expandir, para alcançar mais pessoas, né? Para que esse senso de responsabilidade que Deus tem também fosse compartilhado conosco, né? Então, tipo assim, não é mais a questão de eu só estar presente num lugar, né? Só estar ali para observar aquilo que está acontecendo, mas eu estar atuando também. Então, quando multiplicou, assim, né? A gente começou, iniciou, né? Voltando para casa da Aline, daí depois fomos para casa de uma outra irmã, depois tivemos lá na minha casa também o GC acontecendo, e junto com a minha irmã lá e tudo mais. Então era uma bênção, assim, era uma bênção, porque daí é o senso de responsabilidade, né? Eu entendo que eu não sou mais, não é mais a questão de eu estar em algo observando aquilo que está acontecendo, mas eu agora estou fazendo parte daquilo de verdade, né? Eu faço parte do mover de Deus, eu faço parte da expansão do reino de Deus, eu faço parte daquilo que Deus tem liberado sobre nós, né? Então foi um start de responsabilidade, assim, né? O primeiro estalo da responsabilidade foi nesse sentido. Daí, primeiro tirando esses laços, né, de pessoas que eram próximas, para nós entendermos que não se trata só disso, né? O mover de Deus vai acontecer eu estando perto da pessoa que eu gosto ou não, do meu amigo mais próximo ou não. Então, esse senso de responsabilidade foi o start desse tempo, foi a questão da responsabilidade. Perfeito. E no meio de tudo isso a gente sempre se pergunta, né? Então, não sei se tu passou por isso no meio dessa trajetória, de ter algum tipo de dúvida. Tipo, cara, será que é isso aqui mesmo? Será que é o que Deus tem pra mim? Ou se realmente, desde a tua primeira experiência com Deus, tu viveu numa crescente, ou passou por esses altos e baixos, tanto de, às vezes, ter dúvida realmente, cara, será que é isso aqui? Sim. Às vezes a gente tem dúvida da fé, cara, será que isso tudo é real mesmo? Sim. Ou, né, vem Satanás com toda a estratégia dele para que balance realmente o nosso coração. Então, como que foi para ti viver todo esse tempo, né, se realmente sempre permaneceu firme, ou se no meio dessa trajetória tu viveu dúvida e conflito? Com certeza, né? Eu acho que todas as histórias que nós vamos acompanhando dos irmãos, né, sempre tem um tempo inoportuno, assim, né? Sempre no... Sombrio, sempre tem um vale da sombra no meio da história, né? Então, tipo assim, hoje mesmo a gente tava conversando com o irmão, a gente tava conversando sobre isso, né? Que uma das principais armas que o diabo usa para nos remover, né, do propósito são distrações, né? E daí isso vem de diversas formas diferentes. Comigo, por exemplo, foi um relacionamento, né? Eu tinha 15 anos na época, e daí eu comecei a relacionar com uma menina e tudo mais, e aquilo começou a roubar meu coração de certa forma, né? Então, tipo assim, por mais que eu ainda estivesse naquela posição
de ser um menino influente dentro do organograma da célula ali, né? De certa forma, eu comecei a participar de algo só porque aquela menina tava indo também, entendeu? Então, tipo assim, o diabo usou de uma distração naquele tempo pra, de certa forma, roubar o meu coração. Sim. Então, e daí quando a gente percebe que não é algo que vem da parte de Deus também, né? Quando essa distração, ela começa a te levar pra um lugar, assim, mais de remover, né, dessa presença, e isso, no fim de tudo, acaba se tornando um trauma, né? Uma frustração. Nossa, daí meio que acaba com tudo, assim, né? Sim. Porque daí isso começa a gerar coisas gerou coisas em mim, na verdade, né? Que demorou muito tempo pra ser curado, pra ser sarado, pra ser preenchido pelo Senhor novamente, né? Então, tudo são decisões, né? Tudo são decisões, tudo são escolhas, né? Naquele tempo, eu, como um menino, né? Dando respostas de menino, naquele tempo eu decidi por viver dessa experiência ruim, né? Mas com certeza muito dessa experiência ruim que eu tive é o que me tornou é o que tem me tornado, na verdade, no homem que o Senhor tem me forjado, né? Então, aquele tempo dando uma resposta de menino, passando pelo Vale da Sombra, foi algo que depois, né, mais pra frente, muitos anos depois, na verdade, até recentemente, foi algo que a gente percebe os frutos dessas respostas, né, e o fruto dessa cura, principalmente, que o Senhor vai gerando em nós. Mas com certeza, naquele tempo, assim, durante essa distração que aconteceu, né, do propósito, a gente percebe que muitas coisas, né, eu falando com os irmãos até, em certo momento eu compartilhava, né, recente, que, cara, se eu tivesse dado uma resposta diferente naquele tempo, eu poderia estar num patamar, não digo nem de posição, né, mas digo espiritualmente, né, muito maior do que fé. De fé, exatamente, de fé, do que eu tenho hoje, né. Então, tipo assim, tudo são respostas, mas também tudo parte de revelação. Tudo parte de revelação. Então, naquele tempo eu tinha uma revelação para dar aquela resposta. Então, ocasionou de eu dar aquela resposta com a revelação que eu tinha. E isso ocasionar muitas coisas que aconteceram na minha vida, né? Mas tudo também eu entendo que é fruto... Tudo coopera para o bem, no Tudo final coopera de para o todas as bem, coisas, exatamente isso, exatamente isso. E quanto tempo, né, durou isso? Porque, ok, tu viveu, então, esse período de uma crescente, de fé, de experiência, de ver a galera realmente toda envolvida com esse movimento. E daí deu essa balançada. E quando que a verdade realmente, cara, a verdade agora começou a me transformar em um nível mais profundo. Né? Quando que começou isso de verdade na tua vida, que você viu, cara, agora é o momento de eu deixar de viver isso aqui, né? Isso aqui não tá agregando, não tá me levando a lugar nenhum. Aí de lembrar daquela experiência, cara, olha o que eu já vivi no passado. É isso. Né? Eu sei que Deus tem muito mais. Como que começou essa verdade realmente a confrontar e realmente a te levar para um nível mais profundo? Eu percebo que o start de tudo isso, na verdade, foi numa visita que eu recebi do pastor lá em casa uma vez. A gente estava na época, acho que não lembro se estava no final ou no começo da pandemia, ou no meio ali, mas eu lembro que a gente já estava passando pela época da pandemia. E naquele tempo, né, eu estava cursando o terceiro ano do ensino médio, então estava fazendo o terceiro ano EAD completamente, ficava em casa. E naquele tempo, os frutos ruins, né, daquela experiência que eu tive no passado, com essa distração, foi algo que foi aflorando cada vez mais, né? Aflorando cada vez mais, e aquele sentimento de ansiedade... É o ditado, né? A mente vazia... Exatamente isso. Então, aquela sensação, aquele sentimento de ansiedade, né? Foi algo que foi me consumindo de uma maneira completa. E daí isso foi ocasionando diversas outras coisas, né? Como a questão da pornografia na minha vida também foi algo que foi dado start nesse tempo, principalmente, né? De uma maneira intensa, né? Porque, tipo assim, o cara tá em casa ali e tudo mais, não tinha nada pra fazer, ela vai ocupando a cabeça com aquilo que tinha, né? O diabo vai usando essas brechas, querendo ou não, pra fazer com que isso acontecesse na minha vida, né? Então eu percebo que aquele tempo ali foi o tempo de o maior Vale da Sombra foi naquele tempo, né? O maior Vale da Sombra foi naquele tempo. Então eu lembro que eu tava mal, assim, tava afastado da vida da igreja, não tava participando mais de nada. E daí eu lembro que um dia o pastor chegou lá em casa. Tava com a Aline junto também, mas a conversa que eu tive foi só com o pastor. E daí eu lembro que nós conversando assim, eu falava pra ele, pastor, eu me sinto num hospital, assim. Eu tô em casa, mas eu me sinto no hospital. Porque eu só durmo, como quando eu tenho vontade, sim, mas dificilmente tenho vontade de comer e durmo. Essa é a minha rotina diariamente. Diariamente é isso que eu vivo todos os dias e isso tem acabado comigo, isso tem consumido por dentro. Eu não vejo mais perspectiva daquilo que... De que um dia foi um sonho lá atrás pra mim, a perspectiva daquilo que Deus queria fazer na minha vida, daquilo que Deus já estava fazendo, então... Eu não vejo mais perspectiva nenhuma disso aqui mudar. E daí a gente conversando, né, o pastor foi tomando essa posição também de pai na minha vida, né, de cuidado, de investimento.
E daí eu creio que foi a partir daquele momento, daquela experiência, daquela conversa, que as coisas começaram a fazer sentido, né? A gente sempre fala, né, que óbvio que a gente vai proporcionar ambientes, né, vão proporcionar conversas para que as pessoas elas tomem as suas próprias decisões. Foi isso que o pastor fez comigo, né? Ele não me obrigou a fazer nada, ele não falou que eu tinha que fazer nada, ele só foi lá, conversou comigo e aquilo virou uma chave na minha vida. Então eu decidi, né, que eu iria voltar a participar das coisas, e daí, como a gente estava conversando antes, foi naquele tempo também que a gente estava reunindo daí só aqui em Cidreira, no prédio, né, para os cultos e tudo mais. Na época de ter 4 cultos. Exatamente, tinha as sessões, né, do culto das 6, das 20, das 22, então eram vários cultos que aconteciam durante o dia. E foi nesse tempo que eu voltei a fazer parte das reuniões, assim, voltei a ter as experiências profundas com Deus, assim, voltei a ler a palavra, e aquilo foi me transformando a cada dia mais. A cada reunião, a cada semana que passava, eu me sentia cada vez mais completo, cada vez mais completo. E foi a partir desse momento, né? Foi a partir de uma conversa e de uma decisão que eu tomei que realmente as coisas começaram a voltar a fazer sentido, né? Foi o tempo que o Senhor, ele voltou a ocupar o espaço que ele sempre teve na minha vida. Então, cara, eu vivi um tempo maravilhoso, fruto de um relacionamento, né, que Deus me inseriu. No momento mais sombrio foi um relacionamento que me trouxe de volta. Então é isso aqui que fortalece. Eu creio que a verdade que Deus trouxe em Jesus foi isso, cara. Sim. Veio para relacionar. Então tava junto, é isso. trazia para perto. E como tem sido para ti, desde essa época, cara, aquilo ali foi aquela conversa que mudou minha vida. Depois eu fui começar a ser inserido, cara, no GC, voltei a frequentar as coisas, voltei a relacionar novamente. E como foi esse tempo daí, essa segunda fase, digamos assim? Eu creio, assim, né, eu percebo que esse novo tempo que eu tenho vivido, ele tem falado muito sobre responsabilidade, né? Porque é o que a gente tá falando sobre a questão da revelação, né? Quando a gente é menino, a gente dá a resposta de menino. Quando a gente começa a ser forjado como homem, né? Então, não é que a gente começa a dar a resposta de homem, mas respostas de homem são necessárias nesse tempo, né? Então, agora, com o tempo do GCs, por exemplo, né? Foi algo que foi extremamente desafiador pra mim, extremamente desafiador. Porque eu, assim, sempre tive muito problema em questão do sono, né? Eu, desde muito novo, assim, Problema não, né? Tu tinha uma afinidade. Uma afinidade com a questão da cama, né? Eu gostava bastante, tudo mais, de dormir. E daí, cara, esse tempo, assim, do GCs foi um tempo que o Senhor preparou pra que eu fosse forjado nessa área também, entendeu? E foi bem nessa época que começou a reunir 6 horas da manhã também. Exatamente. Foi o tempo do confronto ali, né? E por muitas vezes, né, eu, por falta de revelação, eu dava a resposta do menino ainda, né? Então, tipo assim, os irmãos achavam que eu dormia demais, mas eu acordava com o despertador, mas eu não queria ir no GC, entendeu? Essa é a verdade do negócio, entendeu? Não adianta, por vezes a gente vai sim colocar desculpa, né, de não querer pagar um preço, de não querer estar junto, de achar que aquele preço talvez seja muito alto para aquilo que a gente está disposto a fazer no momento, né, mas a verdade é essa, né? Então, tipo assim, aquele tempo foi um tempo onde o Senhor foi me mostrando as prioridades, né? Então, tipo assim, eu não ia no GC por quê? Porque eu achava que aquilo não era necessário. Eu achava que, tipo assim, aquilo não era importante pra mim de verdade, não era uma prioridade, né? Então, mas eu entendi que aquilo também era um preço que precisava ser pago, né? Até certo momento. Então, quando as coisas elas vão acontecendo, né, a gente vai percebendo a oportunidade de Deus para que a gente comece a ser forjado em certas áreas, né, em certos aspectos. A gente pare de dar respostas de menino e comece a dar respostas de homem de verdade. Então, foi essa oportunidade que eu percebi de Deus naquela época, sabe? O maior desejo que eu vejo, tipo, nessa questão de responsabilidade, pagar o preço, uma vez a gente estava numa dessas imersões que a gente teve, e eu recebi uma oração de um dos nossos pastores falando sobre isso, né? Cara, existe um preço a ser pago. E eu creio que quando a gente vai indo mais profundo em revelação, em relacionamento, É isso aí. eu não olho o preço simplesmente, cara, né, vou ter que pagar. E não tenho o que fazer. Não, mas é o desejar pagar. É isso. Cara, eu sei que tem que pagar. Eu sei que eu tenho que ir mais fundo. Eu sei que Deus tem mais pra mim e eu desejo isso aqui. Sim. Cara, eu desejo. Então, eu não olho pro relógio, eu não olho pra dificuldade ou pro que eu tenho que fazer. Né? E nesse meio tempo a gente viveu o processo de transição de prédio. Então, cara, reunia às 6 da manhã, passava a madrugada aqui na função e obra. Então, juntou uma série de coisas. Sim. E eu creio que nessa época o Senhor usou também, né, de uma oportunidade, cara, de estar mais perto, de relacionar ainda mais. Exato. Né? Agora que eu lembrei disso, porque foi bem... A gente vai fazer 2 anos que a gente está aqui. Sim. Né? Então, algum ano antes, praticamente, a gente veio e começou essa função de reforma. E como que isso impactou na tua vida? Tipo, esse tempo de
ok, a gente tem um desafio gigantesco para ir, Aham. e eu posso encarar isso com fé, né? Eu vou abraçar isso aqui. Como que foi para ti, assim, conciliar? Né, cara, tô trabalhando, né? A gente tem reunião agora que para mim era um desafio de 6 da manhã, agora a gente tem outro desafio lá que a gente vai virar madrugada. Como Sim. que foi esse tempo aí? Cara, foi extremamente desafiador, extremamente confrontativo, foi extremo em todos os sentidos, mas foi, assim, um tempo, talvez, não foi o tempo que eu mais cresci, mas foi a base do tempo que eu mais cresci, assim, né? Foi ali que começou muita coisa. Porque eu lembro de uma vez, né, que que a gente veio aqui pra servir, e daí, enfim, a gente foi até virou o dia, na verdade, né? Era numa segunda-feira, inclusive, a gente teve, não sei se a gente já tava tendo GC naquela época à noite, na segunda, mas eu acho que não. Foi numa segunda-feira, a gente veio aqui pro prédio, servimos, tal, foi uma bênção, fizemos um monte de coisa naquele dia, a gente saiu daqui, era 5:30 da manhã, daí a gente tinha GC no outro dia às 6 horas. Saímos daqui às 5 e pouco, 5:30 da manhã, quando a gente chegou ali na Costa do Sol, o pneu do carro do Gustavo furou, a gente teve que pedir pro Roberto, que era o líder de GC na época, ir lá socorrer a gente, daí ele largou a gente em casa. Daí eu só peguei, tomei um banho ali, isso já era, sei lá, 15 para 6, e fomos pro GC depois, entende? Então, aquele tempo ali foi um tempo, tipo assim, é a questão que tu falou, exatamente isso, não é mais, meu Deus, eu preciso pagar esse preço, não é mais um fardo para mim, mas começa a se tornar um prazer. Nossa, eu desejo pagar esse preço diariamente, então não era mais, meu Deus, tem que servir lá de novo, tem que fazer tal coisa, vai ter mutirão essa semana, mas no domingo que eu tô de folga, daí vamos ter que estar servindo lá. Não, agora eu desejo estar lá, a todo momento, as oportunidades que tiverem, eu vou tentar conciliar com o trabalho ali, né, porque daí o trabalho, ele de certa forma servia como uma válvula de escape também, né, para dar uma desculpa, como era no tempo, na questão do GC, com a questão do sono. Então, no começo lá eu falava, não vou conseguir estar, tenho que trabalhar, não sei o quê, mas se eu quisesse, eu conseguia ajustar ali certinho, por mais que eu fosse chegar um pouco mais tarde, para eu estar aqui. Mas depois disso, depois que eu entendi que eu tive a revelação desse tempo de estar junto dos irmãos, de querer cada vez mais estar perto, de saber que isso era uma prioridade para mim, eu entendi, cara, eu vou sair da farmácia às 9 horas, mas eu vou estar lá às 9:30 e vou ficar lá até o horário que for necessário, porque eu desejo estar lá. Então não é simplesmente porque eu quero estar perto dos irmãos, porque eu quero participar de uma obra que vai acontecer, né, da construção do nosso prédio. Caraca, loucura, assim, muito bom. Mas é porque eu entendo que existe um propósito maior em tudo isso, né? Então, foi o tempo que eu tive a revelação do estar perto, né? Do estar perto dos irmãos. Então eu sabia que aqui ia estar os irmãos maduros, os líderes, e eu queria estar perto deles. Eu queria estar perto deles, independente se a gente não fosse falar nada, só tivesse que quebrar parede, carregar tijolo pros caras, que levar carrinho de massa pra fazer ali as coisas. Não tô nem aí, eu quero estar perto dos caras. Quero estar perto dos caras. E foi, nossa, muito precioso. Eu percebo que o meu testemunho, né, a minha história, ela vai partindo de tempos, e esses tempos, com cada tempo que vem chegando, ele é acompanhado de uma revelação diferente, né? Então é isso que vai me forjando como homem, que vem me forjando como um homem de responsabilidade também. Então eu tenho percebido que é nesse sentido. Cada tempo ele carrega uma revelação diferente, e é dessa forma que eu tenho sido forjado. Top. Né, tu disse que teve um momento que foi, cara, igual tu compartilhou, depois daquilo ali eu tomei uma decisão, né, que foi o teu jejum. Sim. Que depois daquilo ali também virou uma nova chave. Sim. Cara, sim. Foi aberta uma nova porta, eu acessei realmente ainda um pouco mais aquilo que Deus tinha para mim. E como que tu tem vivido hoje, né? Realmente, depois de ter todas essas experiências, todas essas histórias, e isso, querendo ou não, a gente vai criando uma certa bagagem, né? Então, embora a pouca idade, alguns anos já de caminhada com o Senhor, algumas experiências já, tanto boas quanto ruins, mas querendo ou não, vão formando o testemunho, vão tudo, né, cooperando para o bem. No final, as coisas o Senhor vai cuidando em todos os aspectos. Mas e agora, qual é o tempo que tu tem vivido agora, né? Desde essa decisão que tu tomou até chegar aqui, né? Como que tem sido isso aí para ti? Essa experiência que eu tive foi a base de muita coisa que eu tenho vivido hoje, né? Então eu lembro que naquela época eu tava passando por alguns problemas também, né? Tinha muitas coisas na minha vida que precisavam ser resolvidas, né? Então eu percebo que quando a gente deixa muitas pendências assim para trás, né? Vai vivendo uma vida de comodidade, de conforto, essa não é a vontade de Deus, isso não é nem o evangelho, né? O pastor falou esses tempos, né? Que o evangelho, quando ele é acomodativo, quando ele é um lugar de comodidade, ele não faz sentido, né? O evangelho, ele é confrontativo diariamente, né? Então, de um certo ponto, o evangelho ele começou a me confrontar nesse sentido. Dessas áreas que precisavam ser rompidas, dessas coisas que precisavam ser resolvidas, dessas pendências que estavam em haver. E daí, comecei a entender algumas coisas, partiu de uma situação para que eu tomasse essa decisão.
a gente ia ter um jejum. E daí eu tava conversando com o pastor, isso era uma semana antes, né? Uma semana antes do jejum. Daí eu tava conversando com o pastor, né? Tava contando pra ele o que tava acontecendo, né? Expondo esses problemas e tudo mais. Daí o Espírito já tinha me constrangido nesse sentido, né? De ter uma experiência profunda com Deus mesmo, né? De parar de depender daquilo que eu podia fazer, daquilo que eu tinha capacidade de fazer, né? Aquilo que a minha mente podia me proporcionar como a ideia perfeita, como a saída perfeita. Não, eu queria depender de Deus. Eu conversando com o pastor, falei, olha, pastor, minha ideia é de repente é já começar o jejum agora antecipadamente, né? Fazer o jejum junto da igreja e permanecer até quando Deus mandasse. Eu falava, eu não tinha um tempo específico, mas eu queria ter uma experiência com Deus. Porque eu queria que a partir dessa experiência as coisas iam acontecer. E foi, assim, extremamente maravilhoso, assim. Foi o melhor tempo na minha vida, da minha experiência com Deus. Tudo que eu já vivi não se compara com aquilo que eu vivi no meu secreto, com aquilo que eu vivi nas reuniões, aquilo que Deus fez dentro de mim naquele tempo, né? Muitas coisas, ou melhor, quase todas elas foram resolvidas naquele tempo a partir de uma experiência com Deus, né? A partir do Evangelho, né? Eu lembro que eu tinha muita dificuldade, ainda tenho, né? Mas é uma coisa que eu tenho conseguido conciliar um pouco mais no meu dia a dia hoje, de ler a palavra, né? De estudar a palavra, de consumir a Bíblia de verdade, né? Eu tinha muita dificuldade naquela época e aquilo naquele tempo era um prazer pra mim. Eu ansiava pelo tempo que eu chegaria em casa e que eu ia ter o meu tempo com o Senhor. Eu tenho muita dificuldade também de ler livros. Aquele tempo também foi algo que foi destravado na minha vida. Eu lembro de estar lendo o Perfil de 3 vezes, assim, o meu rosto cheio de lágrimas, assim, cheio de lágrimas pela experiência que eu tava tendo com o Senhor naquela época. Então, foi algo muito precioso mesmo. Eu percebi que o Senhor tem algo muito, muito grande, assim, preparado pra minha vida, né? E desde o princípio lá, né? Ele me relembrava todos os dias, né? O quanto eu era amado, o quanto eu era escolhido, o quanto aquela experiência era essencial para aquilo que Ele queria fazer na minha vida e era... não, a gente acha que o jejum, né, normalmente ele vai ser um peso, ele vai ser algo que é um preço diário a ser pago, na verdade, né? Mas a partir de certo momento eu desejava, se o meu corpo ele aguentasse, né, eu iria mais dias e mais dias e mais dias, porque aquilo era tudo que eu precisava, assim, né? Então eu percebi naquele tempo a questão da responsabilidade com os irmãos, com o servir, com o GC, com as pessoas, meus olhos eles foram transformados, né? A minha mente ela foi completamente renovada nesse sentido. Eu lembro de comunhões que a gente tinha, né, do GC, e que eu não tava comendo, não tava participando ali nesse sentido. E eu lembro que o que eu mais queria era servir de alguma forma. Então eu ajudava ali os irmãos a servir, eu ajudava na questão da louça, eu ajudava, sei lá, promover o ambiente, a conversar ali com os irmãos, porque era o meu desejo, né? Então eu tava completamente encantado com aquela presença que tinha sido compartilhada comigo e foi a partir disso que muita coisa, assim, foi resolvida de verdade, né? Hoje eu sinto, né, que o Senhor tem me forjado cada dia mais como um homem, que dá respostas de homem, né? Mas eu percebo que muitas coisas que precisavam ser resolvidas, elas já foram resolvidas, elas já foram colocadas no seu lugar, né? O que eu mais sentia necessidade, que era a questão da responsabilidade, né? De me responsabilizar com o irmão, de me responsabilizar com a vida da igreja, de me responsabilizar com o GC. Foi algo que o Senhor já tem compartilhado comigo, já tem trabalhado em mim cada vez mais. Então, nossa, foi a partir de uma experiência, de uma decisão, mas a gente tem que tocar nessa ênfase também, né? Foi a partir de um processo que eu não queria viver, que para mim estava cômodo, estava confortável, tá na posição que eu estava, mas foi quando o evangelho ele foi confrontativo comigo. O Espírito ele começou a falar, cara, isso aqui precisa ser mudado, isso aqui precisa ser transformado, isso aqui não tá legal do jeito que tá, e daí foi a partir disso que uma decisão foi tomada e que uma experiência, talvez a melhor que eu tive até hoje, foi oportunizada para que eu pudesse viver. Glória a Deus, glória a Deus. E é um prazer, né? A gente fazer parte, querendo ou não, de a maior parte do teu testemunho a gente participou, né? Eu estive junto, a gente viu realmente esse crescimento, essas experiências, aí foi maravilhoso, né? Eu creio que a galera que ficou até aqui, né, realmente é porque isso também nos gera fé, né? Eu tenho certeza que ainda tem muito mais para o Senhor acrescentar na tua vida, experiências ainda muito mais profundas, mas o maior de tudo, né? Cara, a verdade, ela nos transforma, né? A verdade, ela nos liberta, a verdade, ela nos cura. A verdade é a solução para os nossos problemas, né? Então nós desejamos, né, cada dia mais a verdade. Amém. Né? Isso Amém. aqui é maravilhoso. Então, né, depois desse nosso bate-papo, eu creio que você ficou realmente encorajado. E semana que vem nós estamos aqui de novo, né, com mais episódio dessa série da verdade que transforma. E como tudo que nós temos compartilhado, que o Evangelho é o poder de Deus, né? O poder que realmente transforma a nossa história. Então nós nos vemos na semana que vem para o 5º episódio da Verdade que Transforma.